A paz seja convosco, querido irmão, e a você que nos assiste em qualquer lugar, Deus te abençoe. Este é o documentário da Igreja Cristã Querigma de Manaus, proclamando o Evangelho de Jesus. Eu sou o irmão Marcos Ismael e nós estamos neste momento aqui no estúdio da Rádio Nova Cidade FM 104,9, onde encerramos neste momento o último programa Querigma de Cristo do ano de 2016. Neste documentário, vamos falar um pouco sobre o histórico da Igreja Cristã Querigma e também um pouco da história dos pastores deste ministério, pastor Roosevelt Jerônimo e pastora Ana Maria. Pastor Roosevelt, vou fazer a primeira pergunta ao senhor. O que é a Igreja Cristã Querigma? A Igreja Cristã Querigma é uma instituição que tem o propósito de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É uma igreja que crê que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, que Jesus Cristo voltará, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vem ao Pai se não for através dele. Então é uma instituição que não tem o propósito de concorrer com as demais igrejas, instituições já existentes. A Igreja Cristã Querigma, ela tem o propósito de contribuir com a pregação do Evangelho, contribuir com a expansão do Reino de Deus. É uma igreja séria, uma igreja comprometida com o Evangelho do Senhor Jesus, com a pessoa do Senhor Jesus, onde Jesus é o centro e a preocupação é cumprir o ide do Senhor Jesus. Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expelirão os demônios, falarão novas línguas, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Pastor Roosevelt, no nosso programa Querigma de Cristo, algumas pessoas enviam mensagem perguntando o que significa a palavra querigma. E eu pergunto ao senhor, o que significa esta palavra? A palavra querigma é uma palavra grega que significa a mensagem como foi transmitida pela primeira vez. É a mensagem original, como ela foi anunciada na primeira vez. No caso da igreja, quando nós estamos dizendo Igreja Cristã Querigma, é porque há a preocupação de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus como ele anunciou. Transmitir a mensagem de salvação, a palavra de Deus, da forma como ela foi transmitida por Jesus Cristo e depois pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos. Esta é a intenção e este é o significado da palavra querigma. A mensagem na sua origem, a mensagem como foi transmitida pela primeira vez. Pastor Roosevelt, fale também um pouco sobre a sua chamada ministerial. A minha chamada ministerial, ela aconteceu em dois momentos. Primeiro, logo após a minha conversão, eu me converti aos 12 anos. E logo que cheguei à igreja, eu ouvi sobre o batismo com o Espírito Santo. E eu então passei a buscar esse batismo com o Espírito Santo. E os dias iam se passando e a coisa não acontecia comigo. Eu via os meus amigos sendo batizados com o Espírito Santo, falavam em línguas, e eu até fiquei pensando, será que Deus não gosta de mim? Mas continuei persistindo, até que num dia aconteceu uma campanha de batismo com o Espírito Santo na igreja. Eu fui
E no momento em que o pastor colocou a mão sobre a minha cabeça, eu fui tomado pelo poder de Deus, senti um fogo, um calor que tomou conta do meu corpo, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, e eu falei em línguas, chorei de estar sentindo ali a presença de Deus. Foi uma experiência extraordinária. E quando terminou aquele momento de oração, o pastor me chamou na frente e disse para aquela multidão que estava lá, que é a palavra de Deus para mim e para aquele povo naquele dia. Ele disse, olha, Deus está me revelando que Ele ainda vai usar muito esse menino e que vocês ainda vão ver Deus usando esse menino. Quer dizer, ele estava dizendo que Deus ia me fazer um servo dele. E saí dali, fui para casa. Chegando em casa, eu fiz uma das orações mais tolas da minha vida. Porque eu raciocinei assim. Bem, se eu recebi o Espírito Santo, falei em línguas, consegui receber a bênção do batismo com o Espírito Santo, então agora está tudo bem entre mim e Deus. Mas e se eu me desviar? E se eu perder o Espírito Santo que está na minha vida? Aí então eu pensei, bom seria se eu morresse agora, que aí eu já iria direto lá para os braços do Pai, né? Então eu fiz uma oração e pedi a Deus que Ele me levasse para a eternidade, que eu queria morrer naquele momento. E depois de orar, eu me deitei e fiquei esperando a morte, que não veio. Depois de alguns minutos, eu continuei vivo, e aí eu ouvi a voz de Deus. E eu digo que esse foi o primeiro momento em que Deus me chamou para o seu ministério. Porque Deus, ao falar comigo, Ele disse o seguinte, Deus disse assim, Roosevelt, se eu quisesse que você morresse, eu não teria te dado o meu espírito. Deus me disse, eu te dei o meu espírito porque eu quero que você pregue o meu evangelho. Eu estou te dando poder para você pregar o evangelho. Então eu compreendi ali que Deus, quando me batizou com o Espírito Santo, Ele me deu esse poder, Ele me deu essa autoridade para mim, então, pregar o evangelho do Senhor Jesus. E o segundo momento em que eu senti o chamado de Deus da minha vida para pregar o evangelho, para me tornar um servo do Senhor Jesus, foi num dia em que eu participei de um seminário o dia inteiro, um seminário de treinamento, de evangelização, promovido inclusive pela Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, onde a gente estudou aquelas 4 leis espirituais e depois nós saímos evangelizando com as 4 leis espirituais. E naquele dia, todas as pessoas que eu evangelizei, elas aceitaram Jesus. À noite, eu fui a um culto, e no culto, o pregador transmitiu uma mensagem de desafio missionário. Esse pregador, ele havia vindo do Rio Grande do Sul, estava aqui em Manaus, e ele dizia assim, um dia Deus me chamou no Rio Grande do Sul e me trouxe para Manaus para pregar o evangelho. Mas hoje, Deus está chamando vocês. Hoje, Deus está chamando você, jovem. E aquela palavra, ela entrou no meu coração. Eu compreendi que aquilo era comigo. Que assim como aquele homem tinha sido chamado por Deus lá no Rio Grande do Sul, cruzou o Brasil inteiro para vir pregar o evangelho aqui no Amazonas, agora Deus estava me chamando para que eu também saísse a pregar o seu evangelho. E no momento da oração, eu fui tomado pelo Espírito Santo de Deus, e no momento em que nós estávamos orando,
eu ouvi a voz de Deus que falou de uma forma audível aos meus ouvidos. Deus disse para mim assim: Roosevelt, eu quero que você seja missionário. Então eu entendi. A partir daquele dia, eu tomei a decisão de que eu iria dedicar a minha vida ao Senhor Jesus. A partir dali eu fui me preparar para então servir a Deus, como estou fazendo ao longo da minha vida. Foi assim que aconteceu essa chamada. Eu tenho plena convicção de que foi Deus quem me chamou para pregar o seu Evangelho. E o que nós estamos fazendo hoje é simplesmente cumprindo esse chamado. E se eu não tivesse dito sim a esse chamado, eu estaria até em pecado. Assim como Isaías ouviu a voz de Deus que disse: quem irá por mim? Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi o chamado de Deus, e é por isso que eu estou aqui pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Pastora Ana, eu tenho uma pergunta para a senhora. Fale um pouco sobre o seu ministério. A minha conversão aconteceu através da minha irmã. Ela pregou a palavra de Deus para mim e eu tinha 17 anos quando isso aconteceu. Aceitei a Jesus e passei a servi-lo. E quando eu completei 22 anos, eu conheci o pastor Roosevelt, tivemos a fase do namoro, casamos e ingressei no ministério junto com ele e passamos a servir a Jesus juntos, fazendo a obra de Deus. E servimos a Jesus já em vários lugares, no interior do Amazonas, em Roraima e São Paulo. E atualmente estamos em Manaus, na Igreja Cristã Querigma, servindo esse Deus maravilhoso. Pastor Roosevelt, qual a sua mensagem para os nossos membros e simpatizantes da ICK? A Igreja Cristã Querigma, ela é uma instituição humana. Ela é liderada por nós, que somos humanos, mas é uma igreja, uma instituição comprometida com a palavra de Deus, que faz parte do corpo do Senhor Jesus aqui na terra. A nossa intenção é a de proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. E eu então quero dizer aos membros da Igreja Cristã Querigma e também a todos os simpatizantes que esta igreja, ela é uma igreja séria, comprometida com a palavra de Deus, é uma igreja de Deus. Por isso, eu digo a você, permaneça nesse ministério, permaneça nesta igreja, contribua com os seus dízimos, com as suas ofertas, com o seu esforço, com a sua vida. Una-se a nós. Quero me dirigir àquelas pessoas que estão sem igrejas, ou que estão sem igreja, que estão à procura, inclusive, de uma igreja. Venha se tornar membro da Igreja Cristã Querigma de Manaus e junto conosco vamos evangelizar Manaus, o Brasil e o mundo. Doutora Ana, qual a sua mensagem para os membros e simpatizantes da ICK? A Igreja Cristã Querigma está comprometida com o reino de Deus. É uma igreja que leva a sério a palavra do Senhor. E o seu objetivo é transmitir essa palavra na sua essência, para que as pessoas ouçam a palavra de Deus e sejam abençoadas, sejam libertas. Falo com você que é membro desta igreja, nos ajude a construir esta obra, nos ajude a fazermos esta obra, dando seus dízimos, suas ofertas, trabalhando junto conosco, dando o seu suor, dando até a sua vida pela obra de Deus, porque é até bíblico. No passado, os discípulos fizeram isto. Vamos fazer a obra do Senhor juntos. E falo também com aqueles que são simpatizantes desta obra, e também com aqueles que estão sem igrejas. Venha participar conosco, venha se tornar membro desta igreja, venha nos ajudar. Você aqui vai ter um lugar especial junto
né, com esta igreja, que é uma igreja que está nas portas abertas para receber você e a sua família. Obrigado a você que assistiu a este vídeo, que Deus te abençoe grandiosamente. E quero dizer que você é o nosso convidado a participar juntamente conosco ali na ICK, Igreja Cristã Querigma. Os nossos horários de culto são terça e quinta às 19h30 e no domingo à noite às 19h. Você será muito bem-vindo. A palavra de Deus fala em Isaías 52, verso 7. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. E também você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, pelo número 99362-3448. Obrigado, pastor Roosevelt. Obrigado, pastora Ana. Que Deus vos abençoe grandiosamente. Regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo. Transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu quero me manter. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, de Deus. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus, de Deus, de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Hoje são 6 de novembro de 2016 e nós tivemos agora há pouco a nossa primeira escola bíblica dominical. E a ênfase que foi dada na nossa lição bíblica é sobre a igreja. Nós precisamos entender o sentido, o significado de igreja. Que a igreja não é o prédio, não é o templo, mas a igreja são as pessoas. É você, sou eu. E nós temos que ter um relacionamento pessoal com Deus. Temos que de fato nos converter ao ponto de nos tornarmos palavra viva de Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo.